Vamos dar uma continuação sobre a doutrina da Bíblia que é chamada Bibliologia. Vamos olhar sobre o fato que ela é um livro inspirado. O que é inspiração? Inspiração é uma motivação? É mais do que isso. Vamos pegar algumas definições aqui. Revelação fala da comunicação. Revelação fala da comunicação da verdade, que sem expressão não ia ser descoberta. Então, revelação é uma comunicação que eu estou falando contigo, Certo. Que se eu não falo alguma coisa, talvez você não vai saber. Inspiração fala da maneira como a verdade revelada foi transmitida ou recordada. Então, a maneira que você está me ouvindo neste momento é que A comunicação. audialmente, Certo. E se eu tivesse dito lê aqui, então a maneira seria por escrita. Então, inspiração fala somente que Deus tem as palavras escritas. Pode ter revelação sem inspiração. Por exemplo, se nós lemos no livro de Apocalipse que João tinha uma visão de 7 trovões. Ele estava pronto para escrever e Deus disse para ele, escreva essa não. Certo. Foi revelado, mas não foi transmitido. Quais eram esses 7 trovões? Você sabe? Não. Nem eu. Ninguém sabe, porque Deus disse, vou dizer não vou transmitir dessa maneira escrita não. João sabe, ele sabe, estava pronto para escrever. Então houve uma revelação para ele, mas não foi repassado para eu e você. Certo. Porque Deus não quis. Deus não quis. Então ela não faz parte da parte inspirada de Deus. Então tem uma coisa revelada, mas não inspirada. Pela inspiração, nós temos o que a gente chama de inspiração verbal plenária. Temos aqui, já está preenchido aí. Verbal plenária são uma maneira para dizer que as palavras em si. Por verbal, entendemos que as palavras na Bíblia foram dadas pelo Espírito Santo aos escritores. Então, os instrumentos humanos não foram deixados sozinhos na escolha dos vocábulos. Certo. Deus disse, essas são as palavras que você vai usar. Não só ideias, sim cada palavra. Mas não era um ditado, não, né? Às vezes sim, às vezes não. Certo. Não era sempre Deus diz assim, Certo. Às vezes sim, outras vezes não. Vamos ver alguns minutos aqui nos modos. Mas quando a pessoa foi escrevendo, cada palavra foi inspirada por Deus. O que ele pensava era Deus originando o pensamento. Não era só eu vou falar sobre são ideia nas minhas próprias palavras. Não, a ideia e também as palavras era de Deus. Por isso, verbal plenária é exatamente as palavras que Deus inspirou. Em outras palavras, podemos dizer que Deus inspirou as palavras e não somente as ideias. Colocando aí as ideias. Por palavra plenária, entendemos que a Bíblia é inspirada em todas as suas partes. Todas as suas partes. A Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus é essa, de capa a capa. É a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas, a Bíblia é a palavra de Deus, não apenas contém a palavra de Deus. Então eu posso dizer, aqui a palavra de Deus não é que essa não é, essa não é. Não, totalmente é. Verbal plenária é essa ideia de toda parte. É a palavra de Deus. Aqui pode lembrar do que eu me perguntei ao senhor uma aula passada, né?
sobre que algumas pessoas entendem que umas partes não foram inspiradas e eles dizem, porque que foi Moisés que escreveu e o outro livro que não foi Moisés que escreveu, então eles entendem. Exatamente. Estamos vendo aqui na palavra modos. Eu vou responder com essa parte aqui que diz modos, essa pergunta. Certo. Tá bom? Vamos chegar lá já. Okay. A doutrina da inspiração se baseia principalmente em duas passagens. 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1,21. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E 1 Pedro 1:20 e 21 diz o seguinte: sabendo primeiramente nisto, que nenhuma profecia da Escritura provém da particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esses dois versículos pegam essa ideia de inspiração. Em conclusão, pode ser definido assim: homens santos de Deus, qualificados pela ufusão do sopro divino. A ufusão do sopro divino, essa ideia aí. Escreveram em obediência à ordem de Deus. E assim foram preservadas de todo erro. Não temos erros aqui. Revelando verdades previamente desconhecidas que registrando fatos já conhecidos. A citação do teólogo Cole. Certo. Agora, vamos ver esse aqui, modos. Existem revelações, como por exemplo, profecias. Nós temos no Velho Testamento Moisés, ele recebeu os 10 mandamentos, uma revelação. Nós temos um profeta Daniel que recebeu um anjo que falou assim, assim, assim. Certo. Temos o livro de João. João recebeu no livro de Apocalipse. Jesus mesmo falou assim, assim, assim. São revelações, profecias. Algumas partes da Bíblia são exatamente desta forma que foram recebidos. Existem relatos. Os escritores escrevem segundo o seu conhecimento pessoal. Nós temos Lucas no livro de Atos. No livro de Atos, no fim, Lucas está viajando com o apóstolo Paulo. Atos, ok, pastor. Estou procurando aqui Atos, Atos capítulo 20, por exemplo. Certo. Em Atos capítulo 20, Lucas está escrevendo, está dizendo que aconteceu em tal cidade isso, depois chegamos, foi para outra cidade, depois pega um barco e viajamos assim. Parece que ele gostou de relatar sobre viagens assim. Aconteceu assim, assim, assim. Essa não foi uma revelação igual como Moisés recebeu, ou com Elias recebeu, ou com Daniel, ou João. Ele está assim, aconteceu assim, assim, assim. São relatos que eles falam sobre a viagem. Está e escrevendo, né? Faz no diário, né? Parece sim, né? Mas não foi só o diário de Lucas, não. Foi a palavra de Deus comunicando através dele. Então é um relato, é diferente na maneira que foi transmitida. Certo. Também existem informações colhidas. De documentação já existente. Por exemplo, o livro de Gênesis. Obviamente Moisés não estava lá no tempo de Abraão. Como é que ele pegou essa? Deve ter coisas já
escritas que Deus diz, sim, essa já é parte da palavra de Deus. Ele colheu, pegou as partes. Um estudo de Gênesis, você pode pegar vários estudos em Gênesis. Você pode pegar frases. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 4. Gênesis 2 e 4. Esta é a Gênesis dos céus da terra. Parece que Deus escreveu isso. A criação. O que aconteceu? Você pode continuar até capítulo 5, versículo 1. Este é o livro da genealogia de Adão. Então, possivelmente Adão escreveu de capítulo 2 e 4 até 5 e 1. Certo. Você pode continuar até 6 e 9. Eis a história de Noé. Pois bem, talvez Noé escreveu de capítulo 5, 1 a 2 até 6 e 9. E assim você pode continuar pelo livro de Gênesis e Moisés que escreveu, ou pegou o que colheu, o que já estava dentro dessa parte para pegar essa. Certo. Então, a ideia mais provável é que ele pegou os escritos antigos e colocou e reuniu aí no livro de Gênesis, do que Deus ter falado para Moisés, Deus ter falado para Moisés tudo o que aconteceu no passado e ele ter escrito também um resumo. É mais fácil ele ter pego uma fonte escrita. Já escrita. Tá certo. Está respondendo a pergunta? Aí sobre aquela pergunta, pastor, de mais importante do que o outro. Então, não existe um parte mais importante que o outro, não. No sentido que toda palavra verbal plenária, toda palavra é inspirada por Deus. Certo. Deus usou a maneira que foi inspirada, pode ser uma coisa que foi transmitida de um anjo, ou pode ser que foi pegado de um outro canto, certo. Ou pode ser que só eu estou escrevendo sobre o relato, mas Deus inspirou cada palavra. Então, eu tenho que respeitar cada frase e, de fato, ver que foi Deus que fez isso ali. Então, não posso... Exatamente. Se alguém cita para mim um versículo de um livro histórico, eu não posso dizer, mas isso aí, eu não posso tomar essa atitude. Os livros históricos têm o mesmo peso. Essa outra parte da Bíblia. Pastor, tem uma outra pergunta, que existem alguns livros, né, assim, como esse dos relatos que o senhor mencionou aqui, que assim, a gente sabe que não são inspirados, assim, no sentido, existe um livro chamado Enoque, né? Existe um livro chamado Enoque que acaba tendo um valor religioso para algumas entidades, mas ele não é inspirado por Deus. E, se eu não me engano, é em Judas ele escreveu muito sobre, pegando informações desse livro chamado Enoque, como outros livros também que tem na Bíblia, né? Pegou informação de outros livros que não são inspirados. Então, esses livros que tem essa escrita, eu posso dizer que aquelas partes lá foram inspiradas ou só quando entrou na Bíblia? Nós não temos mais o livro de Enoque. Parece que Judas tinha acesso, mas nós não temos. Certo. Então Enoque falhou na preservação, não foi incluído no Velho Testamento, certo. Mas foi um livro escrito. Se foi Enoque que escreveu, nós não sabemos também não. Certo. Mas Judas cita uma coisa sobre o que foi escrito nessa. O que ele cita é inspirada. Pode ser que tem parte do livro de Enoque que não são. Certo. Então, o que ele cita aconteceu. Nós podemos pegar também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo falou sobre
o povo de Atenas, eles dizem, não, os cretos, vocês têm tal ditada. É um ditada totalmente de um povo pagão. Certo. Mas ele concluiu, agora a ditada em si não é a palavra de Deus, mas o que ele cita tornou-se palavra de Deus. Certo. Não sei se estou respondendo totalmente a sua pergunta, mas pegaram coisas de fora do livro de Enoque, de um poética, de um poema pagão, e citou. O que ele citou realmente é verdade. Certo. Pronto? Pronto. Vamos olhar algumas provas. Temos provas diretas e internas. Os escritores do Velho Testamento declaram 3.800 vezes que Deus falou por meio deles. Assim diz o Senhor, etc. No Novo Testamento tem a mesma frase, não por palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. E várias outras passagens que podemos ver. O próximo parágrafo aqui diz que as Escrituras são chamadas a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eles mesmo chama a palavra de Deus, a palavra do Senhor, os oráculos de Deus, a palavra da fé, a palavra da verdade, a palavra da vida. Temos uma prova também que Jesus aceitou o Velho Testamento. Jesus aceitou o Velho Testamento, dizendo que essa é a palavra de Deus. Jesus aceitou. Alguém declarou da seguinte maneira. Pode ler. Alguém? Cristo considerou o Antigo Testamento como inspirado e a única alternativa é ou desprezar o seu ensino ou o registro dele. Então, nós temos que pensar, ou Jesus estava falando verdade, Ou mentira. ou mentira. Se Jesus aceitou, então ou eu vou aceitar também, ou desprezar também Jesus. Isso. Jesus aceitou. Fortíssima palavra da inspiração da Bíblia. Ainda são profecias. Profecias cumpridas. Cumpridas, né? Profecias cumpridas. Outras provas incluem a sua unidade, preservação, fidelidade científica. Já falamos outra aula sobre profecias. Foram cumpridas. Já muita coisa, Nós temos um quadro aqui que fala sobre algumas coisas sobre ciência. Pode ler dessas, A Bíblia e a posição da Terra no espaço. Deus disse: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Jó 26:7. A ciência não descobriu que a terra não era sustentada por nada até 1650. Recente, né? Recente. Depois do descobrimento do Brasil. Depois do Brasil. 150 anos Pensando depois. assim, mas ciência estava dizendo não. A Bíblia dizendo uma coisa contrária, mas agora a ciência diz, a Bíblia tinha razão. Certo. Realmente a Terra é suspendida. Não, eles tinham algumas teorias que estavam em cima de um tartaruga, em cima do ombro de alguém, coisa dessa, Certo. Pega a próxima. As Escrituras falam de uma estrutura invisível. Só há pouco tempo atrás, a ciência descobriu que tudo que nós vemos é composto de coisas que não conseguimos ver, os átomos. Deus disse: aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. Interessante essa coisa também, Não posso ver. Átomos é uma coisa que as pessoas pensam que tem que ver, porque está no livro de ciência, Certo. Mas a Bíblia declara que nós não podemos ver e nós não temos visto ainda. A Bíblia é a ciência da oceanografia.
Do Mateus? mar. Matthew Murray. Matthew Murray, muito bem. Viveu de 1806 a 1873. É considerado o pai da oceanografia. Leio sobre as veredas dos mares, em Salmos 8:8, escrito 2.000 anos antes, 2.800 anos antes, e disse: se Deus disse que há veredas no mar, eu vou encontrá-las. Maury? Uhum. Então acreditou literalmente no que Deus disse e foi procurar essas veredas. E nós devemos muito à sua descoberta das correntes continentais, quente e fria. O seu livro sobre oceanografia permanece um texto básico sobre o assunto e ainda é usado em universidades. Então, quando ele meditou em Salmos 8:8, ele viu que Deus estava falando sobre estradas no mar, podemos dizer assim, estradas no mar. Então, Exatamente. Então, considerando a Bíblia a palavra de Deus e que não mente, então ele foi atrás dessas estradas e ele descobriu. Mas ciência, até 1806, eu não sei qual ano que ele descobriu, no vídeo dele, entre 1806 e 1873, é recente. Tempo dos meus bisavós. Certo. É? Ele descobriu uma coisa que Deus já revelou. Ciência não descobriu antes que foi escrito Salmos, não. Descobriu e foi exatamente. A ciência procura derrubar a Bíblia e acaba apoiando. Certo. Esse outro? A Bíblia revela que a Terra é redonda. Deus diz: Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Isaías 40, versículo 22. A palavra círculo, em hebraico, indica algo esférico, arredondado ou arqueado. Não algo que é plano ou quadrado. Isaías foi escrito aproximadamente entre 740 e 680 anos antes de Cristo. 2.000 anos depois, no tempo em que a ciência acreditava que a Terra fosse plana, as Escrituras inspiraram Cristóvão Colombo a navegar ao redor do mundo. Interessante isso também, né? E não tem aqui, mas eu me lembrei agora da anestesia. Parece que alguém parecido com esse autor aqui, Matthew, né? Ele, ao ler Gênesis e vendo Deus colocando Adão em profundo sono para retirar uma costela, então ele disse, o que foi que Deus fez, né? Então ele estudando, ele criou anestesia e com isso as pessoas conseguem fazer cirurgias sem sentir dores, tudo por causa do devocional que essa pessoa fez em Gênesis. Então, interessante. Temos 4 aqui, você voltou 5, pode acrescentar e não sei quantas. E que vão ser descobertas ainda, né? Certo. Também temos o testemunho arqueológico. Arqueológico que arqueólogos estão achando povos todos que ninguém sabia, mas a Bíblia revela antes, né? Perpétua atualidade. Certo. Atualidade. E outras provas que o aluno pode encontrar e aprofundar num estudo mais completo de bibliologia. Aqui é panorama, né? Certo. Devemos também dizer em qualquer aparência de uma falta de concordância terá uma harmonia com o estudo mais profundo dos textos de questão. Se você pensa, não, essa passagem não combina com essa, estude mais, você vai descobrir que tem harmonia. Temos uma coisa interessante aqui. É de pouco difícil ler, mas pode ler. Ao longo dos anos, muitos críticos, né, ou criticismos, têm sido levados quanto à confiabilidade histórica da Bíblia.
esses críticos, né, são usualmente baseados na falta de evidência de fontes externas confirmando o registro bíblico. E sendo a Bíblia um livro religioso, muitos eruditos tomam a posição de que ela é parcial e não é confiável, a menos que haja evidências externas confirmando-a. Em outras palavras, a Bíblia é culpada até que ela seja provada inocente. E a falta de evidências externas coloca o registro bíblico em dúvida. Tablet de Agila de Ebla. Este padrão é extremamente diferente do aplicado a outros documentos antigos. Mesmo que muitos deles, se não a maioria, contenham um elemento religioso, eles são considerados acurados, é isso? Considerados, acho que é acurado, a menos que a evidência demonstre o contrário. Embora não seja possível verificar cada incidente descrito na Bíblia, as descobertas arqueológicas feitas desde a metade do século XVIII têm demonstrado a confiabilidade e a plausibilidade da narrativa bíblica. Alguns exemplos. Vou só pegar os exemplos aqui. A descoberta do arquivo EBA. Vocês falam sobre o que descobriu. Só um parágrafo sobre isso. Hititas, pensaram que não existe, mas a Bíblia falava. Certo. E o terceiro parágrafo sobre o rei, cuja existência ninguém sabia sobre Belsazar, no Babilônia. O que deu Daniel terceira posição em vez de segunda posição. Certo. Falando sobre outra posição, né? Interessante o que alguns arqueólogos descobriram, certo, que realmente provam a Bíblia. Então, por mais que os cientistas tentem negar, e no que eles vão estudar para negar a palavra de Deus, então eles acabam fazendo o contrário. Eles ficam mostrando para a gente que a Bíblia é totalmente confiável. Em todas as áreas. Né? Todas as áreas. Cientistas e arqueólogos. Tem pergunta aqui? Não, pastor. Então vamos dar uma pausa aqui.